Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Estaremos aqui estudando sobre a segunda carta, endereçada, destinada à igreja de Esmirna. Capítulo 2, versículo de número 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Levante sua mão direita e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Amém. Quem trouxe agenda, caderno, lápis, caneta, vamos estudar a palavra do Senhor. Todas as cartas, queridos irmãos, às 7 igrejas do Apocalipse, elas foram destinadas para as 7 igrejas, mas primeiramente as cartas tiveram que passar pelas mãos dos respectivos pastores das igrejas. Alguns historiadores apontam que esta igreja de Esmirna, a mesma foi pastoreada por Policarpo. Policarpo foi o primeiro pastor, o primeiro bispo dessa igreja. Então, o versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna. Não sabemos ao certo se esse anjo, se esse pastor era Policarpo, sendo que Policarpo teve um período que ele passou. E diz a história que esse abnegado pastor, bispo, esse homem de Deus, ele não negociou a sua fé, porque Roma, o Império Romano, queria parar ele de anunciar Jesus Cristo como Salvador. Mas quanto mais perseguia este abnegado servo de Deus, quanto mais ele pregava a palavra de Deus. Ele também se tornou mártir, mas ele não negou a fé. Todas as cartas tiveram que passar pelas mãos dos anjos, dos pastores. Como eu dissera no primeiro ensino, antes de Deus tratar com a sua noiva, com a sua igreja, primeiramente ele trata com a liderança. Primeiramente ele conversa com a liderança, primeiramente ele se revela para com a liderança. O Senhor não realiza nada, tem uma certa passagem na Bíblia, antes de revelar aos seus profetas e aos seus ungidos, diz a palavra do Senhor, porque Deus tem compromisso com a liderança. Nós aprendemos que as 7 estrelas representam os 7 pastores, e os 7 cardeais representam as 7 igrejas. As 7 estrelas o Senhor carregava as mesmas em suas mãos, simbolizando que ele dirige a liderança. Os 7 cardeais, ele anda no meio da igreja. É por isso que a gente vê Jesus Cristo batizando, renovando, curando, salvando, operando maravilhas, porque ele está andando no meio da igreja.
Quem tem essa certeza que ele passeia, anda no meio da igreja? O cenário desta igreja é o mesmo cenário da cidade de Esmirna. A palavra Esmirna significa mirra. Significa mirra. Essa cidade, queridos irmãos, era uma cidade muito grande. Era uma cidade que tinha o seu porto, que escoava transportes, mercadorias de forma internacional. E ela ficava em cima de uma colina. Diz a história que as ruas desta cidade chamada Esmirna, as ruas, elas eram de ouro. Era uma cidade muito rica, diga-se de passagem, era uma cidade muito rica. Ali vivia muitas pessoas ricas, e esta cidade, ela se tornou como se fosse uma metrópole. Ela se tornou o cartão postal de Roma. Roma investiu poderosamente nesta cidade, Éfeso, que era uma cidade muito grande, mas essa cidade era uma cidade muito rica, poderosa. Então esse é o cenário dessa cidade, que era uma cidade muito rica, muito poderosa na época. Ela estava em fase ainda de crescimento e tinha ali um porto internacional, aonde vinha embarcações de vários lugares. Era uma cidade que estava prosperando. Porém, a igreja do Senhor se encontrava nesta cidade. Era uma cidade muito rica, a população muito rica, mas a igreja era o que, irmãos? Pobre. Parece um contraste, né, irmãos? A cidade muito rica, o povo muito rico, porém a igreja era pobre financeiramente, que o próprio Senhor diz: mas tu és rica. Quem pode dizer glórias a Deus? Cada igreja, o Senhor se apresenta com uma característica. Aqui ele se apresenta dizendo que ele é o primeiro, ele é o último. A palavra primeiro significa alfa, ômega, alfa. Ele é o primeiro, ele é o último. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Deus, ele é o primeiro, Deus, ele é o último. E ele se apresenta dizendo aqui que foi morto, mas reviveu. Jesus foi morto, sabemos que ele morreu, passou 3 dias no seio da terra, mas no terceiro dia ele reviveu, ele ressuscitou, e hoje está sentado à destra de Deus. Quem tem essa certeza, diga glória a Deus. E ele intercede por nós, e nós estamos esperando o grande dia do arrebatamento. Paulo escreveu dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É a maior esperança da igreja, irmãos, é um dia nós encontrarmos com o Senhor. Diz a Bíblia que a trombeta de Deus soará, e ele virá sobre as nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos que estiverem naquela ocasião se encontrarão com o Senhor, com ele para sempre. Quem tem essa certeza, diga glórias a Deus. Agora, queridos irmãos, a gente percebe aqui, saindo do cenário, saindo aqui do remetente, remetiu a carta, que foi o próprio Senhor Jesus, a gente não encontra aqui uma repreensão contra o pecado. A gente não vê aqui uma repreensão, o Senhor repreendendo a igreja, como nós observamos na igreja de Éfeso. O Senhor elogiou a igreja de Éfeso, mas porém, ele disse: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te. O Senhor repreendeu, chamando a atenção porque a igreja tinha praticado coisas errôneas perante a sua face. Aqui a gente não observa nessa carta o Senhor repreendendo a igreja devido aos seus pecados. Claro que todos pecam. João escreveu, disse: aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso. Mas o Senhor não quis
entrar nesse assunto para com a igreja, porque essa igreja, queridos irmãos, estava passando por momentos difíceis. Desde o momento que ela foi aberta nessa cidade, ela passou por momentos difíceis. Ela passou por sofrimento, diga assim, sofrimento. Essa igreja foi a igreja que mais sofreu perseguições, foi essa igreja de Esmirna. E pelo menos 5 tipos de perseguições essa igreja sofreu. Primeira perseguição, perseguição governamental. Ela foi perseguida por Roma. Roma perseguiu essa igreja de forma ferrenha. Ela foi perseguida por Roma. Não bastava só os moradores, irmãos, dessa cidade de Esmirna perseguir a igreja. Agora você já pensou um império todo perseguindo uma pequena igreja, uma igreja que não tinha recursos financeiros, porém essa igreja parecia imbatível, sabe por quê? Porque Deus estava com as mãos sobre esta igreja. Quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia, mais ela avançava, mais ela orava, mais ela descia na presença de Deus. É o mesmo retrato da igreja iminente, a igreja militante dos dias de hoje. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja está crescendo, porque Deus é que dá o crescimento da igreja. É a primeira perseguição, perseguição governamental. Irmãos, eu quero aqui abrir um parêntese. Nós estamos vivendo num momento, eu posso dizer assim, um pouco bom, porque nós temos aí um presidente da república que é assim, meio católico e meio evangélico, né, irmãos? Dupla personalidade de forma como cristão, e ele tem apoiado os movimentos evangélicos. Ele tem apoiado, queridos irmãos, e ele tem dado atenção para as pessoas que profetizam, que oram. Nas suas reuniões a gente observa que pessoas se levantam, faz oração, isso é muito bom, irmãos. Mas com essa igreja não tinha liberdade, Jordânia, de ir para as praças, fazer uma passeata como nós vamos fazer, sexta-feira, fazer culto no ar livre, usar um microfone desse, um som, uma multidão de pessoas que está aqui nesse culto de ensino, não tinha essa liberdade. Porque o governo, o Império Romano perseguia mesmo, queridos irmãos, mas os irmãos estavam ali firme e forte na presença do Senhor. Ano que vem vai ter eleições e nós devemos ter muito cuidado. Infelizmente tem muitas pessoas que ainda apoiam, né, os comunistas. Você tem que olhar o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo na Cuba, o que está acontecendo lá na China, o que está acontecendo em todos os países aonde os cristãos estão sendo massacrados, aonde está acontecendo em muitos países. E aqui, queridos irmãos, o nosso país é um país democrático, é um país laico, nós temos toda a liberdade, e tem muitos crentes que ainda não estão abrindo os olhos. Abra seus olhos para que nós possamos ter sempre liberdade, porque nós não apoiamos, queridos irmãos, a legalização de maconha. Tem pessoas aí de outro partido da esquerda que apoia o aborto. A igreja não apoia o aborto. A igreja também não apoia o casamento do mesmo sexo, queridos irmãos. Então nós temos liberdade e vamos aproveitar essa liberdade que Jesus está dizendo. O pastor disse aqui: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quantos acreditam que Deus vai levantar mais pessoas? E nós temos promessa que nós somos um celeiro missionário, irmãos. A Assembleia de Deus nasceu aqui no estado do Pará, aleluias, e nós temos invadido, nós temos voado a tantos países. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto com a nação brasileira. Levanta as suas mãos e dê um brado de glória a Deus. Perseguição econômica. Essa igreja sofreu perseguição econômica.
Verso 9 diz assim: eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Quem pode dizer glória a Deus? Perseguição econômica. Olha aqui para mim. Alguém que aceitava Jesus Cristo como Salvador tinha o seu trabalho. Quando aceitava, alguém ficava sabendo que era cristão, era crente, já perdia o emprego. As lojas dos crentes eram saqueadas. Os crentes estavam vivendo financeiramente numa miserabilidade, irmãos. Muitos estavam passando necessidades. Era uma perseguição econômica. Não dava o direito deles de possuir bens. Mas tinha uma coisa aqui: o Senhor observou que financeiramente eles eram pobres. Mas o Senhor faz um elogio dizendo: mas a igreja de Esmirna é uma igreja rica. Quem pode dizer glória a Deus? Era uma igreja rica na união, era uma igreja rica na oração, era uma igreja rica, cheia do Espírito Santo. Os crentes lá não tinham carros maravilhosos, não tinha motocicleta, não tinha embarcação, não tinha nada disso, mas tinha joelho no chão na presença de Deus, tinha comunhão com os céus. Quando eles começavam a adorar, Deus manifestava a sua glória, a sua unção, o seu poder. Eles eram pobres financeiramente, mas eles eram ricos, cheios do poder, cheios da graça. Levante as suas mãos e diga glórias a Deus, ao ponto do Senhor dizer: vocês são ricos. Oh, glória a Deus! Uma igreja rica, irmãos. Uma igreja rica da graça de Deus. Tem muita gente aí que tem din-din, tem dinheiro, tem real, mas é pobre, miserável, não dorme direito à noite, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, não tem comunhão com Deus. E muitas vezes o crente, queridos irmãos, anda todo desajeitado. Mas se nós pudéssemos abrir, ele tem uma propriedade, dizendo assim: propriedade peculiar de Jesus Cristo. Ele é cheio da graça, é cheio da unção de Deus. Levante as suas mãos e dê um brado de glórias a Deus. Quanto mais perseguia essa igreja de forma econômica, travando tudo, mais ela ficava rica da graça, do poder de Deus. Ora rassura mandarai. Essa igreja também foi perseguida de forma religiosa. Ali existiam os judeus religiosos, muitos religiosos. Além dos judeus que não eram cristãos, existia ali o paganismo que estava entronizado dentro desta cidade de Esmirna. Essa cidade foi uma das primeiras cidades que adotou adoração aos imperadores de Roma. Um dos primeiros imperadores de Roma que começou a liderar a cidade de Esmirna foi Nero. Nero foi tão cruel, matou as suas 3 mulheres e por fim ainda matou a sua mãe. Agora, se ele matou as suas 3 mulheres, matou a sua mãe, imagine a perseguição que essa igreja passava, irmãos. Morrendo ele, veio outro imperador, Domiciano, pior do que ele, queridos irmãos. A perseguição ferrenha, porque a igreja de Esmirna não se prostrava diante das imagens dos imperadores. Cada imperador que surgia, essa cidade levantava um poste, levantava uma estátua e o povo se curvava. Mas os crentes da igreja de Esmirna não se curvavam diante das imagens. Quem pode levantar as mãos e dizer glória a Deus? Não, nós só se prostramos diante de um que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Somente diante dele ele merece ser adorado, ele merece ser reverenciado. Essa igreja era perseguida de forma religiosa. Essa igreja também ela foi perseguida de forma
física. Houve uma perseguição de forma física, literal. A gente vai observar já no versículo de número 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Na prisão. Para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Mas o Senhor dá uma palavra de esperança. Ser fiel até a morte. Aleluias. E dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor não está dizendo, eu vou livrar vocês da prisão. Mas o Senhor dá uma palavra. Eu sei que alguns de vocês vão morrer. Vão morrer pelas perseguições, pelas lutas. Vocês vão ser lançados na prisão. Alguns vão ter uma prisão de 10 dias. Porque, irmão, se nós estudarmos com profundidade, nós vamos observar, segundo a história, um dia de alguém preso por Roma, irmãos, era um martírio. Eles massacravam as pessoas. E 10 dias era o limite. Auxiliar Edson. Alguém resistir tanto massacre, tantas barbaridades que os soldados usavam contra as pessoas que chegavam na prisão. Nós temos um modelo, o próprio Jesus, que foi maltratado, carregou uma cruz e durou quantos dias, irmãos? Um dia. Agora imagine 10 dias, pastor Domingos, sendo castigado. 10 dias, Jesus perdurou só um dia de massacre, mas o Senhor deu vitória para ele. Aqui o Senhor não está dizendo, eu vou tirar vocês da prova, eu vou tirar vocês da luta, mas o Senhor está dizendo, olha, na prova, na luta, eu quero que vocês sejam fiéis, não negue o meu nome, não vire as costas para mim, ser fiel até a morte, porque depois eu estarei dando a coroa da vida. Levanta as mãos e diga glória a Deus. Deus está falando com alguém nessa noite, ser fiel nessa prova, nessa luta que você está passando, porque depois você vai ser recompensado por Deus. Aleluia. Pergunte para o seu irmão, você está passando realmente por provas? Será que você está passando por prova? Cada um tem as suas respectivas provas. Mas Paulo diz assim, tudo dai graças, porque essa é a vontade. Diga assim para o seu irmão, vamos trocar as provas? E aí, pastor? Jesus Cristo disse, cada um carrega a sua. Diga assim para o irmão, carregue a sua cruz. Aleluia. Chegue até o fim com essa cruz, porque Jesus vai garantir a sua salvação, a sua vitória. Levanta as mãos e dá um brado de glória a Deus. Perseguição satânica. Meu Deus do céu. Até o presbítero disse, meu Deus. Primeira perseguição governamental, econômica, religiosa, física, e ainda tem o cabeça rachada, o tripa seca, perturbando a igreja do Senhor. Essa igreja estava passando por uma tribulação. Sabe o que significa tribulação no original? Significa imprensar alguma coisa. Por exemplo, você pega uma laranja, venha comigo no pensamento, você pega uma laranja, aí você quer tirar o suco da laranja. Você pega o copo, o que você vai fazer com a laranja? Espremer a laranja. Espremer a laranja, irmão. Tribulação no original significa isso. Espremer. Tem que sair o caldo. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Tribulação no original significa isso. Espremer. Aleluia. Eles estavam espremendo a igreja.
Mas quanto mais espremia a igreja, é como caldo de cana. Passa uma vez, passa a segunda, na terceira vez aí que o caldo de cana está gostoso, diga glória a Deus. Quanto mais espremia a igreja, mais unção estava jorrando da igreja, mais graça da igreja aparecia. Perseguição satânica. Vejamos no versículo 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo, literalmente, irmãos, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Deus aqui está permitindo, irmãos. Deus está permitindo. Sabe essas mensagens triunfalistas? Deus vai abrir a porta, vai te dar vitória. Nem todas as vezes Deus abre a porta, irmão. Nem todas enfermidades Jesus vai curar. O que Jesus quer é que o crente seja fiel até a morte. Diga glória a Deus. Que na luta não diga assim: Senhor, tu me abandonou, Senhor. Não, o Senhor está comigo nessa prova. Como Paulo e Silas estavam na prisão. Vamos cantar, Silas? Vamos cantar. Perto da meia-noite eles começaram a cantar e louvar a Deus. E Deus veio com providência, mas eles adoraram na prova. Perseguição satânica. Irmão, Satanás, ele persegue o crente. Hoje, Satanás está usando outras estratégias. Diga assim: qual, pastor? Dentro da igreja, com fofoca, com fuxico. Ele percebeu que no passado, jogar crente na prisão não estava dando resultado para ele. Ele disse: agora eu vou inverter as estratégias. Vou começar a jogar irmão contra pastor contra pastor. O pastor está dizendo aqui: pior é aquele que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor aborrece, tem pavor daqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Pois bem, para a gente finalizar, perseguição satânica. O diabo entrou na mente das pessoas, irmãos, e começou a perseguir a igreja do Senhor. Agora, o Senhor faz uma promessa para a igreja: ser fiel até a morte. Diga assim para o seu irmão: a prova está grande, mas Jesus diz para você: ser fiel, ser fiel. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor faz a última promessa para a igreja no versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Quem tem ouvido? Porque tem crente, irmãos, que está desapercebido na igreja. Jesus está falando com ele, parece que o ouvido dele está tapado, cheio de cera. Passa o cotonete espiritual, meu irmão. Abra seus ouvidos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O que é que o Espírito Santo está falando? O Espírito Santo falou dessa forma: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Somente os vencedores não vão passar pelo dano da segunda morte. E o que significa a segunda morte, queridos irmãos? Diga assim: a morte eterna. Irmãos, morrendo segue-se esse versículo não é para a igreja militante do arrebatamento, porque a igreja não vai passar pelo juízo final. A igreja vai ser arrebatada. Então, o que vencer, a igreja que venceu, os irmãos que venceram, irmãos, aleluias, eles não vão enfrentar a segunda morte. Pelo contrário, aqueles que venceram, foram fiéis até a morte, no dia do arrebatamento eles vão ressuscitar. Quem crê assim, diga glórias a Deus. Oh, maravilha!
O que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque os seus nomes já estão escritos no livro da vida. Eles já estão no paraíso esperando o dia do arrebatamento. Quem tem essa esperança, levanta a mão para cima e dê um brado de glória a Deus nessa noite. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.